o Vasco da Gama tá de olho no Zanocelo do Santos. Vinícius Zanocelo é uma aposta da diretoria vascaína para suprir a possível ausência do Andrei Santos, que negocia sua saída do time carioca para defender o Chelsea no ano que vem. Zanocelo teve seus direitos recentemente adquiridos em definitivo pelo Santos, que vai pagar à Ferroviária de Araraquara cerca de 2 milhões de euros em 15 parcelas. O jovem volante tem 76 jogos com a camisa do Peixe e 5 gols marcados. Falemos mais do Zanocelo, que está na mira de outros times também. 50 jogos pelo Peixe, o quinto que mais jogou, como titular 41 jogos, o quarto 66, quase 66 minutos por partida, nesse ele é o 15º, 4 gols, é o 6º artilheiro, não teve assistência, mas ajudou a construir gols 12 vezes. Neste ponto, o garoto de 21 anos é o primeirão. É curioso, né? O Santos acabou de contratar, mas o Vasco quer levar. Tá todo mundo de olho no Zanocelo. Vale mesmo essa busca? Eu acho que faz sentido o movimento do Vasco. Não sabemos como o Santos vai entender isso, se vale a pena ou não, se o jogador vai ser cedido ou não, mas eu entendo que faz sentido o movimento do Vasco. Não por uma substituição pura e simples do Andrei. O Andrei é um jogador diferente. Desde as suas primeiras partidas pelo Vasco já se sabia que ele não duraria muito aqui no Brasil. É o tipo de jogador que passaria muito tempo jogando por um clube brasileiro e seria negociado para fazer sua carreira fora do Brasil, muito próximo da elite ou já direto na elite do futebol, que é o caso dele. Ah, mas não se sabe se ele vai vingar. Não se sabe. Não se sabe absolutamente nada sobre nada, muito menos em relação à projeção de um jogador de futebol. Mas a quantidade de dinheiro que foi investida por um clube da elite para contratar o Andrei mostra que a intenção de apostar nele é uma intenção séria, de uma aposta pesada. A perspectiva que ele tem do ponto de vista técnico como jogador justifica esse tipo de intenção. Então, sim, nós deveremos tratar a saída do Andrei como do Vasco para a elite do futebol diretamente. E eu não acho que seja um exagero, pelo que nós vimos ao longo desse ano, o Chelsea fazer o que fez. O Zanocelo é um jogador jovem, ele tem também uma perspectiva boa, mostrou suas qualidades pelo Santos. O Vasco precisa nesse setor do campo de reposição. Não é, de novo, sai um, entra o outro. É por isso que esse movimento está acontecendo. É para a composição de elenco e eu acho uma boa. Acho uma boa ideia. O Zanocelo é um jogador que não parece ter 21 anos, né? Ele, a calma que ele joga, a visão de jogo. A compostura dele, exato. Isso. E eu fico aqui pensando, o Andrei disputando a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Vasco, tem esse destaque. O Zanocelo, num momento não tão bom do Santos, como o futebol brasileiro cria jogador, né? E como tem jogador que, mesmo em time que não vai tão bem, dá para olhar e falar, esses caras são bons. Você tem toda a razão, Edu. O fato do futebol brasileiro não ter um jogador eleito como o melhor do ano, o melhor do mundo no ano, não importa como se chame, bola de ouro, prêmio da FIFA e tal, France Football, esse tipo de coisa, não significa que a máquina de revelação parou ou está produzindo menos. Quando se trata do melhor entre todos, você precisa considerar uma série de outras coisas. E, de fato, no passado, eram mais brasileiros que concorriam seriamente a esses prêmios e, de fato, alguns ganharam, algumas vezes. Mas a quantidade de jogadores jovens que o futebol brasileiro continua produzindo para abastecer, de novo, as proximidades da elite ou diretamente a elite, é algo bastante sério. Por isso que eu prefiro dizer que, ao invés do país do futebol, é mais correto qualificar o Brasil como o país do jogador de futebol. Olha, o que eu ia falar? Eu ia falar uma coisa. Eu ia lembrar que o Vasco, nos últimos 10 anos, não gastou o que já gastou nesta janela. Quer dizer, está investindo bastante o Vasco na montagem da equipe. E muito torcedor vascaíno está empolgado e está curioso para ver esse time em campo em 2023. Tem motivo para isso.